Olá, se você entrou nesse vídeo é porque você quer saber a diferença entre vasinhos, varizes e outras alterações na circulação. Você já olhou na sua perna aí e viu que tem alguma coisa errada e você quer saber se são vasinhos ou se é uma variz. Bom, eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular e endovascular, e esse é o canal onde você vai esclarecer essa sua dúvida e outras dúvidas, tá? Já aproveita, clica no sininho, segue a gente, compartilha se isso faz sentido para você ou para outra pessoa. Eu vou ensinar isso para você de uma maneira muito simples. Primeiro a gente vai falar de tamanho, e depois a gente vai falar das características de cada um. Então, se esse vasinho tem até 1 milímetro, justamente é isso que se diz. Ele é um vasinho. Então são aqueles vasinhos roxinhos ou avermelhados, podem até ser azulado na maioria das vezes, mas ele fica nesse tom, entre roxo, azulado e avermelhado. É o mais comum que tem, tá? Ele é muito comum na lateral da coxa, atrás do joelho, ou próximo ali da parte interna do joelho. Ele é muito comum no pós-gestação, ele tem um efeito, ele tem uma associação com hormônio, com estímulo hormonal. Então é muito comum uma mulher falar, olha, depois da gravidez eu tô com um monte de vasinhos. Olha, depois que eu comecei a fazer reposição hormonal da menopausa, surgiram um monte de vasinhos. Realmente isso são vasinhos, não são varizes, tá? E o que isso tem a ver? Bom, os vasinhos, eles têm um tratamento mais simples, que pode ser realizado muitas das vezes no próprio consultório, tá? Então você pode fazer essa aplicação no consultório. O mais comum é você fazer escleroterapia, que é a aplicação com glicose, espuma de polidocanol, etalmolin. Isso vai depender muito da experiência do médico e do resultado que ele quer ter. Ou pode usar hoje, mais modernamente, o laser transdérmico. O laser também pode ser usado para tratar os vasinhos, tá? Então, até 1 milímetro vasinho. De 1 a 3 milímetros, nós temos as microvarizes ou vasos reticulares. Esses vasos você sabe quais são. São aqueles vasos, na maioria das vezes, esverdeados, ou são alguns vasinhos que podem ser roxos também, mas eles não são fininhos como os vasinhos, elas já são microvarizes, tá? Não são umas varizes robustas ainda, mas já são microvarizes, de 1 a 3 milímetros de tamanho. O tratamento deles pode ser misto, tá? Então, você pode fazer tanto a aplicação de glicose, polidocanol, etalmolin, pode tratar eles também com laser. Em alguns casos pode ser necessário você aplicar os dois, tanto laser quanto espuma ou glicose, para você ter um melhor resultado, tá? E é importante, eles também podem ser retirados com microcirurgia estética, tá? Esses vasinhos são um pouco maiores e são conhecidos como microvarizes, tá? Então, até 1 milímetro, vasinhos. De 1 a 3 milímetros, microvarizes ou vasos reticulares. É muito comum você ver nos laudos do ultrassom Doppler presença de veias reticulares. Veias reticulares, então você tem microvarizes. Presença de vasinhos, você tem vasinhos. Doutor, e a temida variz? Como é que eu vou saber que eu tenho uma variz? As varizes, habitualmente, são vasos com diâmetro maior do que 3 milímetros. E lembrando que diâmetro é a circunferência mesmo, propriamente dita, do vaso, tá? É isso daqui o diâmetro, tá bom? Diâmetros maior que 3 milímetros, então a gente está diante de uma variz. As varizes, habitualmente, como elas são maiores, elas são palpáveis abaixo da pele. Então, se você sentiu e conseguiu palpar o relevo daquele vaso, se você passou a mão e sente que está aumentado, eu falo que está gordinho ali, realmente você tem uma variz. Isso já não é uma microvariz, uma reticular ou um vasinho, é uma variz. As varizes têm mais de 3 milímetros. As varizes representam certamente uma doença vascular, então não é uma questão só estética, tá? A insuficiência venosa crônica, que é a doença, ela se manifesta por meio de vasinhos, vasos reticulares, microvarizes e varizes propriamente dita. Então, quando você consegue sentir, quando você tem esses vasos maior de 3 milímetros, você tem uma variz ou várias varizes, e o ideal é que você promova algum tipo de tratamento. O tratamento das varizes, ele é multipossibilidades. Você pode tratar ela só com aplicação, mas habitualmente a aplicação só de glicose nesse caso habitualmente não resolve, então você precisa ir para um agente mais potente, como a espuma de polidocanol. Você pode fazer uso do laser associado à espuma de polidocanol, ou aí, muitas das vezes, até a escleroterapia líquida com glicose, ou pode fazer a retirada dessas varizes. A retirada, habitualmente, ela é feita com uma microincisão, uma lâmina oftálmica, uma lâmina bem pequenininha, e a gente utiliza um dispositivo de filabstração, que ele é como se fosse um ganchinho que encosta na variz e retira essa variz para fora, e aí a gente consegue ir retirando, tá? O Brasil é um dos países que tem a melhor qualidade de cirurgia estética para varizes no mundo, à frente da Europa, à frente dos Estados Unidos. Então a qualidade estética das cirurgias de varizes no Brasil são impressionantes, tá? E nós somos referência para esse tipo de tratamento estético, o que me deixa muito orgulhoso e vem e condiz com o nosso bom resultado. A população brasileira é uma população que vive num país tropical, onde as pernas realmente chamam muita atenção, fazem parte do componente da beleza da mulher e também do homem. A gente tem muitos homens que tratam varizes, então isso pra gente é um motivo de orgulho, assim, e uma coisa muito bacana, tá?
Bom, seguindo isso, uma coisa que é importante, extremamente importante esclarecer. O nome da doença, a gente fala, olha, eu tenho varizes, eu tenho vasinhos, mas o nome dessa doença se chama insuficiência venosa crônica. E por que eu tô falando que o nome da doença é insuficiência venosa crônica? Porque muita gente entende que ela só está doente quando ela tem varizes, e que os vasinhos e as microvarizes são coisas naturais e que só têm um apelo estético. Isso não é verdade, tá? É muito comum, na maioria das vezes, os vasinhos, eles apresentarem uma veia que a gente chama de veia nutridora. Alguns chamam de veia mãe ou veia raiz. Você já deve ter conhecido alguém que tinham só vasinhos, aqueles até 1 milímetro, roxinhos e vermelhinhos, que fez muitas aplicações e não teve um bom resultado ou voltava muito rápido. É muito comum nesses casos você identificar uma veia nutridora ou uma veia mãe que manda sangue para esses vasinhos mesmo após a escleroterapia. E se você não tratar essa veia nutridora, como o próprio nome dela já diz, ela nutre os vasinhos, você não vai ter um bom resultado. Por isso que o tratamento de vasinhos, a escleroterapia, ela exige uma avaliação médica, porque ela não é um problema só estético. Ela pode parecer um problema estético, que pode estar te incomodando, é um problema estético, mas ela pode esconder uma doença numa fase inicial, ou até uma doença numa fase avançada que você não está vendo. E como é que a gente faz isso? Nós dispomos de alguns dispositivos, como transluminador, realidade virtual aumentada e principalmente a ultrassonografia Doppler, que é um dispositivo para nós avaliarmos as veias do lado de dentro da perna, onde o olho nu não consegue ver, onde os aparelhos que você encosta na pele não consegue ver. E por isso que a gente, principalmente aqui no nosso dia a dia, a gente acha extremamente importante fazer uma avaliação e fazer exames antes da gente tratar vasinhos, porque aí você faz um plano real e você afasta a possibilidade de uma doença. Isso é muito comum na oftalmologia também. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um problema de visão que não tá legal, e aí quero comprar um óculos. Mas você pode ter um problema na retina, no fundo do olho, você pode ter um tumor ocular. Então, assim, muitas das vezes, a ponta do iceberg é uma chance pra gente descobrir uma coisa maior e uma coisa mais potencialmente grave, tá? Diferente das varizes. As varizes geralmente são as responsáveis pelos sintomas clássicos da doença varicosa, da insuficiência venosa. Quais são os sintomas clássicos de varizes? Sensação de peso, principalmente ao final do dia. Você acorda bem, mas ao final do dia você sente muito peso, cansaço, inchaço. Outros sintomas menos comuns são câimbras, coceiras, enfim. Bom, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista funcional, você precisa de uma avaliação médica, ou porque os vasinhos estão te incomodando do ponto de vista estético, ou porque você já está com esses sintomas. E lembre-se, vasinhos, microvarizes também podem indicar que existe uma doença subjacente, só que você ainda não descobriu. Vasinhos até 1 milímetro, roxinhos e avermelhados, você pode tratar com laser, escleroterapia líquida, espuma, o que você quiser. Microvarizes de 1 a 3 milímetros, aqueles vasinhos verdes ou os vasinhos roxinhos um pouco maiores, pode tratar com laser, escleroterapia com espuma, com glicose e fazer a retirada dele. Varizes, vasos maiores, habitualmente abordados por microcirurgia, que é o mais comum, é fazer microcirurgia mesmo com a retirada por flebobstração. Pode-se fazer a aplicação, a escleroterapia com espuma de polidocanol. E mais recentemente nós temos uma técnica onde você trata essas varizes grandes, mesmo as varizes grandes, com laser endovenoso. Então a gente introduz a fibra do laser dentro da veia e faz um tratamento térmico com ela, que é uma coisa muito bacana, que é novo ainda no tratamento, mas com excelentes resultados, principalmente para aqueles pacientes que têm muitas varizes, que têm varizes grandes, com pouco impacto no dia a dia. Esse paciente volta a trabalhar mais rápido, não tem cortes grandes, tem menos hematomas, então é muito promissor. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu agora o que são vasinhos, veias reticulares e varizes, poxa, manda para todo mundo, compartilha com alguém que você saiba. Lembre-se, não é tão fácil saber essa diferença. Então, para você não ficar na dúvida, agenda com seu cirurgião vascular, agenda com seu angiologista e não fica com essa dúvida. Tem alguma coisa na perna, a gente precisa ver, certo? Um abraço.